Bom dia, meus queridos e queridas. Hoje, 11 de maio de 2025, domingo, segundo domingo de maio, onde celebramos o Dia das Mães. Show! Coisa linda e graciosa é mãe, não é isso? Eu estou trazendo uma palavra para vocês sobre o livro de Isaías. Hoje eu vou abrir essa concessão e exceção especial por ser o Dia das Mães. Vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 51, diz assim a palavra de Deus. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Amém? Vou já lhe explicar um pouco sobre esse texto, mas eu queria falar aqui também de alguns fatos históricos que você vai encontrar se você pesquisar. Isso aqui são informações bem básicas, tá certo? Mas penso que são importantes. O Dia das Mães, assim, na era moderna, eles surgiram nos Estados Unidos, nos meados aí do século XX, né? Comecinho do século XX ali foi iniciado isso lá, tá certo? Na Grécia Antiga, os historiadores, eles falam que já havia aí umas festividades que eles consideram semelhante à celebração do Dia das Mães, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, tá certo? E os historiadores dizem isso. Mas, assim, um destaque aqui para a questão na Grécia, né, que era celebrada a Reia. Essa era simplesmente a mãe dos deuses do Olimpo, né? O Olimpo aqui é o STF do Brasil. Mas, assim, essa celebração ela não tem muito a ver com a celebração atual, porque, na realidade, essa celebração atual, como nós celebramos hoje, ela surgiu realmente de fato nos Estados Unidos, pelos meados aí do século XX, por uma mulher chamada Anna Jarvis, né? Meu inglês é o inglês do Falcão, tá certo? Então, aí a sua mãe, que era uma ativista, era uma metodista ativista, assim, de defender as pessoas na guerra lá dos Estados Unidos, na separação, lá naquela guerra interna deles, ela era uma ativista que buscava a paz e tanto ajudava o pessoal de um lado como de outro. E quando ela faleceu, a sua filha é, quis criar um dia em homenagem a ela. Ela faleceu aí no dia 9 de maio de 1905, né, faz tempo. Então a sua filha metodista quis criar um dia em homenagem à sua mãe. Ela trabalhou essas coisas. Em 1914, o Congresso americano aprovou uma lei declarando o segundo domingo de maio como o Dia das Mães, lá no país norte-americano. O presidente era Woodrow Wilson, por aí, tá certo? Então foi criado o Dia das Mães porque ela trabalhou isso com homenagem à sua mãe, e esse dia se popularizou, ficou aí sendo celebrado. Ele foi aí sendo celebrado e chegou ao Brasil, tá certo? No Brasil, no dia 12 de maio de 1918, um grupo de jovens cristãos lá no Rio Grande do Sul, e era chamada Associação Cristã dos Moços do Rio Grande do Sul, eles celebraram o primeiro Dia das Mães no Brasil. Celebraram de forma não oficial com relação. Mas você vê que o Dia das Mães ele vem vem direcionado por uma metodologia cristã. Essa nossa irmã metodista criou em homenagem à sua mãe nos Estados Unidos, foi oficializado dos Estados Unidos e chegou ao Brasil através desses jovens dessa Associação Cristã dos Moços do Rio Grande do Sul, e ali aconteceu a primeira celebração. Amém? Essa é a informação que você encontra aí. Agora, o Dia das Mães ele foi oficializado por Getúlio Vargas num decreto de número 21.366 no dia 5 de maio de 1932. Foi decretado por Getúlio Vargas, tá certo? E é interessante que o documento lá, ele vai dizer que essa determinação para ser no segundo domingo de maio, de acordo com os Estados Unidos fazem também, decretaram também,
lá foi votado pelo Senado, tá certo? Aqui ele dizia que era a comemoração dos sentimentos e virtudes do amor materno. É assim que foi criado o Dia das Mães no Brasil oficialmente, tá certo? Então, tem aí essa celebração do Dia das Mães. Estou lhe dando uma informação histórica muito breve. Eu acho interessante porque é iniciativa de crentes, tá certo? Crente faz coisa que é boa, pensa no que é bom. Amém? Eu acho que isso é gracioso, amado. A gente deve lembrar desse dia. E assim, isso é tão assim, que dia das mães não é um dia só não, mas é um dia especial que a gente lembra, tá aí, e é importante. O problema disso é o comércio que se criou em cima disso também, que acho que no Brasil só o Natal vende mais do que o Dia das Mães, tá certo? Eu não sei nem se está ali muito parelho atualmente, tá bom? Mas os aproveitadores vão sempre se aproveitar porque são os gananciosos. Mas não faz mal celebrar. A minha mamãe já partiu para o céu, pessoa muito especial, tá certo? Ela queria encher a terra, teve só 21 gravidez, tá certo? Nasceu 18, se criaram 13. Ela estava seguindo a Bíblia, queria povoar a terra. Mas são fatos, tá certo? Porque a história vai sendo contada, tá bom? E nesse Dia das Mães eu quero aqui lembrar que na nossa nação, infelizmente aí as ativistas não estão preocupadas com mãe. Na realidade buscam uma verdadeira distorção da verdade do que é ser mãe. São a favor de suas ideologias e não da ideia de ser mãe em si. Mas tem as que são mães de fato e de verdade. Nós louvamos a Deus pela vida de cada uma de vocês, tá certo? O texto que eu li, deixa eu trazer aqui como orientação da palavra de Deus. O texto diz, no versículo 51 de Lucas, capítulo 2, diz: E desceu com eles. Esse eles era Jesus, tá certo? Jesus tinha 12 anos, foi para a celebração da Páscoa em Jerusalém, que é um costume judaico, naturalmente, acontecia todos os anos. E Jesus, com 12 anos, tinha subido com seus pais. E os pais, o texto, se você ler o contexto todo, vai dizer que ele ficou lá, os pais vieram embora e depois de 3 dias foi que encontraram Jesus. Ele estava no templo conversando com os doutores da lei. E o contexto vai dizer que estava todo mundo admirado com a sabedoria que Jesus tinha, tá certo? Então, mas quando José e Maria encontram Jesus, o texto aqui está dizendo que ele desceu com eles, certo? E não teve assim nenhuma dificuldade de obedecer aos seus pais terrenos. Isso me chama a atenção. A gente vê tanto filho desobediente ao pai, né? Eita, Jesus. O desrespeito é grande atualmente. Então Jesus, sendo filho de Deus, ele obedece a seus pais terrenos, isso é gracioso, isso é um ensino muito importante para nós em respeito aos nossos pais e hoje as nossas mães, principalmente hoje no Dia das Mães e todos os dias, tá certo? E o texto vai dizer assim: E foi para Nazaré e era-lhe sujeito. Sujeito aqui é obediência, não é sujeição, matar, escorraçar, bater, esfolar o menino, não. Mas é ensiná-lo a ser sujeito ao pai e à mãe. Hoje não existe mais sujeição de um filho ao pai. A gente vê coisas assim que a gente fica estarrecido, né? Mas Jesus aqui, sendo filho de Deus, ele era sujeito ao seu pai e à sua mãe. Ele não desrespeitou aos seus pais terrenos. Olha, o versículo 49 desse texto que eu estou citando no 51, diz que quando Maria e José chegaram no templo, Jesus diz assim: você não sabia que eu estava tratando dos negócios do meu pai? Ou seja, Jesus sabia que ele era o filho de Deus. E ele estava falando ali para os hipócritas, fariseus religiosos, porque todo religioso é hipócrita, certo? E mentiroso. E ele ali falando das coisas de Deus e dizendo: estou tratando das coisas do meu pai. Mas mesmo assim, entendendo que ele era o filho de Deus, ele foi obediente à sua mãe e ao seu pai. Mas ele deu essa resposta, porque ele era o filho. Ele era não, ele é. Era no sentido de, para aquele contexto está afirmando, mas ele é e continua sendo, tá certo? O versículo vai terminar dizendo assim:
E sua... Não. E para Nazaré... Era o sujeito, pronto. E sua... O final. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Olha, isso é muito interessante. Maria, essa santa mulher de Deus, que a Bíblia diz que ela é bem-aventurada, bem-aventurada é ser feliz, tá certo? Não é santa para interceder por ninguém, não. Essa mulher, olha, ela recebeu a revelação do nascimento pelo anjo, primeiro que ela creu que era o anjo e guardou isso no coração. Por essa revelação, ela sabia que Jesus era o Redentor de Israel, guardou isso no coração dela. Por essa revelação, ela sabia que Jesus ia sofrer na mão dos religiosos, sabia que Jesus ia ser rejeitado, sabia que Jesus morreria na cruz. Então, ela sabia que Jesus ia ressuscitar, ela sabia que ele ia voltar aos céus, e ela tinha toda essa compreensão, e tudo isso que ela guardava no seu coração, e certamente muito mais coisa que Maria guardava no coração. Olha, esse exemplo aqui, eu vou dizer aqui para os papais, para os filhos e para as filhas, hoje que você que possa ouvir, tem coisa que só cabe no coração de mãe. Quantas amarguras você já fez a sua mãe que ela guarda no coração e chora e fica amargurada, entristece, mas no mesmo tempo ela diz, é o meu rebento, é o meu filho, é a minha filha, eu vou continuar amando. Quantas amarguras ela tem guardada? Seria bom que ela só guardasse alegrias a seu respeito. Maria, apesar de saber que Cristo ia morrer, mas ela sabia que ele era o Filho de Deus, era o Redentor de Israel. Certamente ela tinha alegria no coração por isso. Tá certo? Mas eu estou dizendo isso nesse dia, que você possa, se você ouvir, possa pensar. O que a sua mãe tem guardado no coração a seu respeito? Você é sujeito à sua mãe? No sentido de respeito. Quando a minha mãe faleceu, eu já tinha 40 e poucos anos. Eu tomava a benção a ela pegando na mão e beijando na mão dela. Isso é respeito. Amém? Tratava bem. Nunca ofendi. Só uma vez que houve um confronto da nossa fé, que ela, com a tradição católica, e eu me converti. Houve só um probleminha, mas depois ela mesma entendeu e eu sei que ela me perdoou. Isso é mãe. E o que é que você tem, o que é que a sua mãe tem guardado no coração a seu respeito? Amarguras ou alegrias? Não se preocupe, não. Tudo a respeito de um filho cabe só no coração de uma mãe. Estou dizendo isso para que você possa pensar, se alegrar se você ainda tem sua mãe viva. Trate ela bem, ame-a, respeite-a e faça isso que é o correto, considerar. Olha, eu vejo os filhos hoje assim, isso é natural, os filhos vão vivendo numa condição mais moderna, né? Então eles se acham mais sabidos, né? Só são sabidos mesmo, sábios não são. E aí desrespeita a mãe, ofende a mãe, desconsidera a mãe. Portanto, é uma reflexão bem breve nesse dia gracioso. Quero aqui me lembrar, parabenizar de todas as mães que estão presas nesse Brasil. Muitas por algumas razões que cometeram algumas coisas que são infrações com relação a leis, às nossas leis. A você, irmã mãe, que Deus lhes abençoe, que vocês, ao sair daí, possam ter uma experiência com Deus e ser cada vez mais abençoadas como mamães. E as mamães que estão aí presas injustamente, são muitas, né? Pelo nosso sistema carcomido, comunista, socialista, marxista, diabólico. Eu digo isso porque eu sou cristão, eu entendo a Bíblia, entendo o que é esse sistema diabólico, que o diabo se manifesta através de homens. Mas eu fico pensando, será que esses homens que estão aí têm mãe? A mãe dele, que dizem, né? Sem nenhuma ofensa aqui, me lembrando da nossa ministra, Sua Excelência Carmen Lúcia, que ela optou por não ser mãe, mas ela tem mãe. Como é que ela pensa em seguir um voto para condenar uma mãe por um crime que a gente sabe que é suspeito vindo
da condenação de onde vem. Que Deus abençoe as mamães do Brasil. As mamães que estão presas injustamente, que Deus possa assim nos abençoar, que vocês em breve possam estar em liberdade para ter os seus filhos nos braços menores, né? Mas o mundo, ele jaz no maligno, mas por uma permissão de Deus. Mas também há os que servem a Deus, que amam a Deus e que certamente amam as mães, respeitam as mães, tratam bem as mães, consideram as mães, não ofendem as mães por qualquer coisa. E nesse dia, se você ouvir, dia que você ouvir isso, se você ouvir, reflita um pouco. Jesus é Deus. Ele sabia, eu sou Deus. Estava lá com 12 anos discutindo com os doutores da lei. Lê o texto aí no capítulo 12 todo, capítulo 2 de Mateus todo, que você vai entender. Mesmo assim, ele foi obediente aos seus pais terrenos. Se você não obedece ao seu pai terreno que você vê, imagine a Deus que você não vê, né? São princípios bíblicos, tá certo? A família é coisa importante. Deus te abençoe e Deus te guarde e você seja aí uma pessoa graciosamente respeitoso à sua mãe. A Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. Respeita pai e mãe para que as coisas te vá bem e te prolongue os dias na terra. Amém? Hoje à noite nós estaremos aqui celebrando esse dia gracioso. Se você é mamãe e quiser vir, vem aqui. Queremos lhe dar um abraço. Queremos falar com você. E se você é filho, venha também, traga sua mamãe. É Rua Guarani, 1938A, bairro João 23, Fortaleza. Começa às 18 horas. Um abraço, Deus abençoe e alegre o coração de cada mãe no Brasil e no mundo, em nome de Jesus. Amém.